Fala pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido, a gente vem dando continuidade aqui à nossa série de dicas de direito eleitoral para o concurso da Justiça Eleitoral, o concurso do TSE unificado. Esse vídeo aqui eu quero falar sobre a inelegibilidade, pontos importantíssimos que caem muito nos concursos. Se você observar o histórico de 2015 a 2022, nós tivemos muitas questões sobre inelegibilidade, sempre cai, tenha certeza, nós teremos uma questão sobre esse tema na sua prova. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito. Neste canal eu venho trazendo aqui informações importantes, dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação para os concursos públicos. E tenho falado bastante sobre o concurso do TSE unificado. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e vem com a gente. Pessoal, no vídeo anterior, eu fiz algumas observações sobre os direitos políticos positivos. Dentro dos direitos políticos positivos, a gente falou do alistamento eleitoral, alistabilidade, no alistamento eleitoral obrigatório, alistamento eleitoral facultativo, e nós falamos também sobre as condições de elegibilidade. Dentre elas, a nacionalidade brasileira, a filiação partidária, o pleno gozo dos direitos políticos. Então a gente tem aí tanto o alistamento eleitoral obrigatório e facultativo, quanto as condições de elegibilidade estabelecidas no artigo 14 da Constituição Federal. Lembra que eu falei para vocês, quer estudar o direito eleitoral? A gente tem que começar pelo estudo do direito constitucional. E esses temas, obviamente, podem ser cobrados tanto em direito constitucional quanto em direito eleitoral, uma vez que a disciplina inicial está ali no artigo 14 da Constituição Federal. Mas agora eu quero falar sobre os direitos políticos negativos. Dentro dos direitos políticos negativos, a gente tem a inelegibilidade e a perda ou suspensão dos direitos políticos. A inelegibilidade segue no artigo 14 e a perda ou suspensão dos direitos políticos no artigo específico, o artigo 15. Quero falar aqui sobre a inelegibilidade. Veja, quando a gente fala da inelegibilidade, olhando para a Constituição Federal, o artigo 14, a gente pode dizer que nós temos uma inelegibilidade dita como absoluta e uma inelegibilidade dita como relativa. A gente vai ter como inelegibilidade absoluta aquela fixada na própria Constituição, no artigo 14, olhem na tela, no artigo 14, parágrafo 4º. Se você observar, o artigo 14, parágrafo 4º, leia aí comigo, diz o seguinte: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Isso é o que diz o artigo 14, parágrafo 4º. Agora, se você se questionar, tá, e quem são os inalistáveis? Veja, olha aqui para mim, novamente, a gente vai olhar no artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal, dizendo que não podem alistar-se como eleitores. E aí, olha aí na tela, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, voltando aqui para mim, você observa, portanto, que o artigo 14 vai trazer a inelegibilidade absoluta. Mas, além da inelegibilidade absoluta, nós temos que tratar também da chamada inelegibilidade relativa. A inelegibilidade relativa também está fixada na Constituição Federal. Nós teremos inelegibilidade relativa referentes ao mesmo cargo, referente a cargos distintos, algumas inelegibilidades relativas estabelecidas na Constituição Federal, remetendo à Lei Complementar 64/90. Então, observe. Quando a gente olha a inelegibilidade relativa, está aí na tela novamente para vocês, a gente vai ver o seguinte: a inelegibilidade relativa, ela pode ser por motivo funcional, por motivo de casamento, parentesco ou afinidade, ou por motivo legal. A inelegibilidade relativa por motivo funcional, ela pode ser referente ao mesmo cargo e referente a cargo diverso. Olha aí o artigo 14, parágrafo 5º, que fala da inelegibilidade relativa por motivo funcional referente ao mesmo cargo. O artigo 14, parágrafo 5º, vai dizer o seguinte:
O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, além dos prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos uma única vez pelo período subsequente. Poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, vamos lá, pessoal. Veja, nós tínhamos originariamente na Constituição Federal, quando promulgada em 88, a impossibilidade de reeleição. Acontece que no governo Fernando Henrique, no primeiro governo Fernando Henrique, nós tivemos uma emenda constitucional. Lembra aí que a emenda constitucional é fruto do poder constituinte, derivado, reformador. A gente reforma a Constituição através das emendas constitucionais, emenda constitucional artigo 60 da Constituição Federal. E aí nós tivemos uma emenda constitucional que foi conhecida como a emenda da reeleição, justamente para permitir que o presidente da República possa se reeleger para um período subsequente, mas para um único período subsequente, diferentemente de cargos do Poder Legislativo, senador ou deputado federal, em que há uma possibilidade de reeleições sucessivas. No Poder Executivo, tanto o presidente da República, quanto o governador de estado ou do Distrito Federal, quanto o prefeito, só é possível uma única reeleição para o período subsequente. Agora, se você observar, o atual presidente, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está no seu terceiro mandato, mas ele não foi eleito para um terceiro período subsequente, né? Ele foi eleito em 2002, para 2003 começou o seu primeiro governo, ele foi reeleito em 2006 para em 2007 começar o seu segundo governo e ele foi eleito agora em 2022 para em 2023 começar o seu terceiro governo. Mas veja que ele não foi reeleito para um segundo período, terceiro período subsequente. Então a gente só admite a reeleição por uma única vez. E, obviamente, se ele quiser se candidatar novamente para o próximo período, ele pode, porque a Constituição permite uma reeleição para um período subsequente, ok? Então essa é uma possibilidade, uma inelegibilidade relativa por motivo funcional referente ao mesmo cargo. Agora, além desta inelegibilidade relativa por motivo funcional referente ao mesmo cargo, nós temos a possibilidade, nós temos a previsão de uma inelegibilidade relativa por motivo funcional referente a um cargo diverso. E aí entra a questão da chamada desincompatibilização. A gente tem que entender o seguinte, veja, presidente da República, governador de estado ou do Distrito Federal, prefeito, ou seja, os chefes do Poder Executivo, se eles quiserem concorrer a um outro cargo, eles terão que se desincompatibilizar com 6 meses de antecedência. E isso está escrito aonde? Olha aí, isso está escrito no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Inelegibilidade relativa por motivo funcional referente a cargo diverso. Veja, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Pessoal, essa é a chamada desincompatibilização. E observe que essa inelegibilidade relativa por motivo funcional, seja para o mesmo cargo quanto para o cargo diverso, só atinge chefes do Poder Executivo, não atinge membros do Poder Legislativo. E preste atenção a isso porque houve questões que colocaram situações de deputado federal, como se o deputado federal tivesse que se desincompatibilizar para concorrer. A Constituição não fala disso. A Constituição só vai falar de cargos do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador de estado ou do Distrito Federal e o prefeito, ok? Bom, além dessa inelegibilidade relativa por motivo funcional, nós temos a inelegibilidade relativa por motivo de casamento, parentesco ou afinidade. Pessoal, esse tema é importantíssimo.
Eu vou colocar aqui para vocês, destacar aqui para vocês, olha aí o artigo 14, parágrafo 7º, que fala da chamada inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Pessoal, esse parágrafo 7º, ele cai com muita frequência. A inelegibilidade reflexa. O que é que diz o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal? Vamos lá? Veja. São inelegíveis para o território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Essa, pessoal, é a chamada inelegibilidade reflexa. E veja, mais uma vez, que nós estamos falando aí de uma inelegibilidade que é gerada por chefes do Poder Executivo. Então, quando nós estamos falando ali de parentes consanguíneos ou afins, de quem? Do chefe do Poder Executivo, sendo 2º grau por adoção. Então, chefe do Poder Executivo, é isso que a gente tem que entender, é o chefe do Poder Executivo que gera a inelegibilidade reflexa em relação aos seus parentes, ao seu cônjuge. Então, este artigo 14, parágrafo 7º, cai bastante, cai com muita frequência. Mas, associado ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, você tem que ter o conhecimento de uma súmula que cai muito, pessoal. Não cai não, despenca nos concursos públicos. Antes de falar dessa súmula, se inscreve aqui nesse canal, fortalece essa comunidade, indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo. E, pessoal, se tiver qualquer comentário, qualquer sugestão acerca desses vídeos aqui, acerca dessas dicas do direito eleitoral, pode colocar aqui embaixo, que será um prazer enorme atender vocês. Eu sempre venho trazendo aqui informações importantes, tudo para otimizar a sua preparação. Tá, e qual é a súmula vinculante que tem relação com a inelegibilidade reflexa? Pessoal, é a súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, está aí na tela para vocês. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Então, caso haja a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal ali no curso do mandato, nós ainda assim iremos aplicar a chamada inelegibilidade reflexa. Então, essa é a súmula vinculante número 18, importantíssima, que você tem que ter em mente. Mas, para esta súmula vinculante 18, existe uma exceção. Existe um caso em que não será aplicada a súmula vinculante número 18, que é o seguinte: não se aplica a súmula vinculante 18 aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Então, em caso de morte de um dos cônjuges, a gente não vai falar em inelegibilidade reflexa. Então, você observa que tem um artigo 14, parágrafo 7º, que traz a inelegibilidade reflexa. Existe a súmula vinculante número 18, que vai falar que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal não afasta, no curso do mandato, não afasta essa inelegibilidade reflexa. E nós teremos um caso em que não se aplicará a súmula vinculante 18, que é nos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Ok, pessoal? Então, aí nós temos a inelegibilidade tratada dentro da própria Constituição Federal. Agora existe mais um caso, que é a inelegibilidade tratada no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que fala de lei complementar que poderá estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade.
a fim de preservar a moralidade, a probidade, enfim. Sobre a Lei Complementar 64/90, que é justamente a lei complementar que regulamenta o artigo 14, parágrafo 9º, eu vou gravar um vídeo à parte. Eu quero apenas chamar a atenção para vocês do seguinte: para tratar de inelegibilidade, tem que ser uma lei complementar, não pode ser uma lei ordinária. E qual é a diferença entre a lei complementar e a lei ordinária? São duas diferenças simples. Existe uma diferença em relação à forma, uma diferença formal, que é o quórum de aprovação. Segundo o artigo 69 da Constituição Federal, a lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta, enquanto que a lei ordinária ela será aprovada por maioria simples. E a outra diferença é, sempre que a Constituição Federal queira que uma matéria seja regulamentada por lei complementar, ela dirá expressamente. Então, existe na Constituição Federal alguns dispositivos, o artigo 18, parágrafo 3º e 4º, que fala da formação de Estado, formação de município, que a Constituição exige lei complementar. Esse artigo 14, parágrafo 9º, que fala da possibilidade de lei criar outras hipóteses de inelegibilidade, é a Lei Complementar 64/90. Vou falar dessa lei complementar em outro vídeo e quero chamar a atenção de que essa Lei Complementar 64/90, ela foi muito alterada pela Lei Complementar 135/2010, que é a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa trouxe diversas alterações na Lei Complementar, mas isso é papo para outro vídeo. Então, pessoal, essa era a nossa dica de hoje, né? Falar um pouco sobre a inelegibilidade. Caso caia inelegibilidade em sua prova, tenha certeza, não vai fugir muito desses artigos. Obviamente que a depender da banca, uma FGV, até mesmo a CESP, nós teremos ali um caso concreto em que você vai ter que conhecer esses artigos sobre a inelegibilidade para resolver aquele caso concreto. A gente vai trabalhar aqui diversas questões também para mostrar para vocês como que são cobradas como é que são cobrados esses artigos nas provas, nos concursos. Então, por hora, eu deixo aqui apenas essa dica de que as inelegibilidades previstas no artigo 14 são importantíssimas e principalmente a inelegibilidade reflexa. Eu faço uma aposta, viu? Eu acho que a inelegibilidade reflexa vai ser cobrada neste concurso, associada à súmula vinculante número 18 do STF. Então, anote, não deixe passar despercebido, porque é um tema extremamente importante, tá bom, pessoal? Então, caso não esteja inscrito, mais uma vez, se inscreve nesse canal, fortalece essa comunidade, indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse conteúdo que eu venho trazendo aqui no canal, porque você sabe que minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua posse, até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação, enfim, falei até o dia da sua posse e sua posse virá, não esqueça de me convidar ou apenas me avisar, professor, foi aprovado. Então, tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço.